Eita, chegamos à última questão da primeira lista de seno, né? Seno e cosseno. Então, essa questão aí é umas questõezinhas de expressões. Vocês, em geral, vocês enlouquecem com essas questões, mas lembrando, gente, elas não são difíceis. É só você seguir o passo a passo, fazendo cada uma de cada vez, olhando os valores separadamente. Então, o que eu aconselho a vocês? Terem uma listinha com os valores do seno e do cosseno, tudo certinho lá, e ir calculando aos pouquinhos. Ah, professora, e como é que eu vou fazer isso no Enem? Gente, no Enem você vai ter que fazer esquemas para você lembrar aquela tabelinha, que aí você vai lembrando alguns valores especiais. É estudo, é prática. Matemática, como qualquer outra coisa na vida, também é prática. Quanto mais você estuda, mais você usa, mais você lembra, tá bom? Então não é uma coisa que você vai passar 3 anos sem estudar e vai lembrar, não. É algo que você vai estar ali constante na sua cabeça, refrescando sempre, tá bom? Então vamos para a letra A, que aqui, ó. Seno de 2π mais o cosseno de 2π mais o seno de π mais o cosseno de π. Seno e cosseno do mesmo ângulo. O que vai acontecer quando a gente trabalhar com esses valores, né? Então, é interessante vocês lembrarem. Então, vamos lá lembrar. Seno de 2π é zero. Por que 2π? Ó, vou lembrar aqui a circunferência para vocês, ó. Eixo do seno, eixo do cosseno. Quando o ângulo está no eixo, por exemplo, eu quero calcular o seno, e o ângulo está no outro eixo, está no eixo dos cossenos, o seu seno é zero. Agora, o cosseno, ele está no eixo dos cossenos, o 2π vai estar no eixo dos cossenos também. Então, ele vai ser 1 ou menos 1. No caso do 2π, vai ser 1. Seno de π, π está aqui, ó. Π ele vai estar aqui. Então, mesma coisa aconteceu aqui, ó, com o seno de 2π, também vai ser zero. E o cosseno de π vai estar agora no eixo dos cossenos e vai ser menos 1, porque vai estar aqui do outro lado. Então, o que vai acontecer? 0 mais 1, mais 0, mais menos 1. Os zeros somem, fica 1, menos 1, que vai o quê? 0. Só isso. Conta. Nem dificuldade você tem, porque somar 1 mais 1 todo mundo sabe. Ou 1 menos 1 já dá 0. Tranquilinho. Questão, letra B. Seno de π sobre 2, seno de 3π sobre 2, cosseno de π sobre 2, menos o cosseno de 3π sobre 2. 90, 270, 90 e 270. Agora, eu estou fazendo uma subtração entre ângulos, né? Seno e seno e cosseno. Quanto é o seno de π sobre 2? 1, porque π sobre 2 está aqui, ó. Então, seno é 1. Quem é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Então, vai estar aqui embaixo. Então, vai ficar 1 menos menos 1. Aí a gente vai, o cosseno de π sobre 2, mesma coisa aqui, ó. Quando a gente está calculando o cosseno e o cosseno está no eixo do seno, o ângulo está no eixo do seno, então seu valor é zero. Então vai ser 0 menos 0, porque π sobre 2 está aqui, 3π sobre 2 está aqui, 0 menos 0. Então eu fiquei com 1, menos por menos dá mais, ó. Menos por menos dá mais, 1 mais 1, 2. É só saber os valores do seno e cosseno. Sabendo isso, você resolve com tranquilidade. Vai muito de memória. E conhecer aqueles ângulos especiais também. Seno de 2π sobre 3. 2π sobre 3, ó, gente, π sobre 3 dá 60. 2 vezes 60, 120. Então, vai ser o seno de 120 graus. Seno de 11π sobre 6. Π sobre 6 é 30. 11 vezes 30, 330. Então, vai ser o seno de 330. 5π sobre 3. Π sobre 3 dá 60 vezes 5, 300. Então, vai ser o cosseno de 300. E o cosseno de 5π sobre 6. 5 vezes 30, 150. Cosseno de 150. Então, aqui, qual é o seno de 120? Raiz de 3 sobre 2. Isso. Raiz de 3 sobre 2. Quem é o seno de 330? 330 está no quarto quadrante, então o seno é negativo, menos 1 meio, que é de π sobre 3, ou de π sobre 6, que é 1 meio, que é 30 graus. O cosseno de 5π sobre 3,
Raiz de 3 sobre 2, negativo, porque eu tenho o sinal aqui negativo, mas o cosseno é positivo. Mais o cosseno de 5π sobre 6, que é 1/2. Então, o que é que a gente vai fazer agora aqui? Só somar. Esse raiz de 3 sobre 2 com esse menos raiz de 3 sobre 2, eu cancelei. Porque eles têm sinais opostos e é o mesmo número. Com 1/2, eu não pude fazer isso de cara, porque eu vou ter que fazer o jogo de sinal aqui. Menos por menos vai dar mais 1/2, mais por menos dá menos. Então, menos 1/2. Nesse caso, eu também vou cancelar, porque eles têm o mesmo valor, então deu 0. Ai, professora, tanta conta para dar 0. Gente, mas 0 é um número. É um valor como qualquer outro na matemática. E a última questão. A última questão é a última letra da questão, né? É uma divisão, onde eu tenho uma expressão em cima e uma expressão embaixo. Então, cosseno de π sobre 2. π sobre 2 é um ângulo que vale 90 graus. Então, quanto é o cosseno de 90 graus? 0. Cosseno de 4π sobre 3. π sobre 3 é 60. Quanto é 4 vezes 60? 240. 240 é um ângulo do terceiro quadrante. Então, o cosseno é negativo. Então, vai ficar menos 1/2, porque o cosseno de 60 graus é 1/2. 2 vezes o seno de 5π sobre 6. π sobre 6 vale 30. 30 vezes 5, 150. Então, é o seno de 150 graus. Vocês prestaram atenção que eu não tenho decorado? Eu não sei decorado. Mas o que eu sei, que π sobre 6 vale 30. E aí, eu multiplico pelo número que está aqui e vou chegando aos resultados. Eu não decoro. Eu não tenho esses valores na minha mente, porque eu não tenho como gravar tudo isso. Então, eu crio estratégias para chegar a esses resultados. Então, quem é o seno de 150 graus? É o mesmo seno de 30 graus, que é 1/2. Então, eu fiquei 2 vezes 1 sobre 2. Esse 2 eu posso cancelar com esse 2, gente, Porque fica 2 dividido por 2, 1. Então, menos por menos daqui, do sinal, o menos daqui com o menos do cosseno. Menos por menos dá mais. 1/2 dividido por 1. Esse 1 some, porque é só um denominador 1. Então, fica apenas o número de cima, 1/2. Então, a gente encerra aqui a correção da primeira lista de exercício de seno e cosseno. Os próximos vídeos serão sobre a lista de tangente e as relações de tangente.